Depois de 2 anos do final da terceira temporada, Westworld termina sua quarta temporada, trazendo elementos que aproxima mais lá da primeira temporada, que é praticamente perfeita, e afastando da segunda e terceira temporadas, que são de medianas para ruins. Para mim, o que tornou a primeira temporada de Westworld tão perfeita, que fez eu fazer análises semanais, foi justamente desenvolver personagens num contexto de sci-fi carregado de questionamentos filosóficos, sobretudo na perspectiva de humanos versus máquinas. E essa quarta temporada, eu sinto que ela consegue retomar boa parte disso, e principalmente dando mais foco nesse fator que eu falei do que exatamente em mistérios e plot twists, que eu acho que foi onde a série começou a pesar na segunda temporada, que eu acho meio decepcionante, e a terceira, que é um desperdício de boas ideias. Só que toda a questão dos plot twists e das linhas temporais com os time jumps, que num primeiro momento era algo diferente, que você não esperava e acabava sendo surpreendente, agora, 4 temporadas depois, virou praticamente um elemento que faz parte dessa história. Você espera que isso aconteça em algum momento, e por consequência eu acho que deixa de ser mais chocante e mais inesperado. Tanto que se você acompanha o Westworld, eu sinto que essa quarta temporada, nesse sentido, alguns pontos você acaba não pegando, mas você meio que já começa a antever algumas dessas reviravoltas e time jumps que vão acabar acontecendo. Mas eu diria que isso acaba sendo um ponto positivo para a série, porque se a gente tira essa questão das reviravoltas, do plot twist, do mistério, dos fãs tendo que fazer teorias, que eu acho que acaba sendo um fator negativo que a série acabou se calcando por muito tempo, o que sobra são os personagens e o desenvolvimento deles. E a quarta temporada consegue fazer isso de uma maneira muito satisfatória, que eu sinto que traz elementos de outras obras da cultura pop, como Guerra Infinita, Doctor Who, e principalmente, eu acho que mais do que nunca, dá pra falar que o Westworld está se aproximando, ou abraçou de vez, Matrix pra dentro de si. Principalmente o quarto filme, o Resurrections, mas calma que eu vou chegar lá. A trama da quarta temporada se inicia anos após o finale da terceira, com Rehoboam destruído, mas onde nada mudou muito. A gente tem o Caleb, que agora tem uma esposa e tem uma filha chamada Frank, e cujo passado, que é personificado na Charlotte Hale, o encontra. Ele tem que se juntar novamente com a Maeve para tentar impedir com que os planos da Charlotte se concretizem. O Caleb, que pra mim era um personagem ok na terceira temporada, ele cresce muito dentro dessa quarta temporada, porque eu sinto que a narrativa dele é muito mais humana, e é curioso até que ele acaba sendo, no primeiro momento, um dos últimos humanos remanescentes entre os protagonistas, que ele parte nessa jornada junto com a Maeve, mas eles acabam perdendo, e tudo que a gente estava vendo até então era parte desse teste, dessa simulação da Charlotte, para tentar descobrir como que o Caleb conseguia resistir ao controle dela. Ou seja, o Caleb, que era o último dos protagonistas humanos, acaba se tornando um anfitrião, um robô no processo também, mas ainda assim ele é carregado dessa humanidade gigantesca, onde a gente acaba vendo isso concretizado nessa luta do personagem em tentar conseguir se libertar e encontrar a filha, que leva aquele final que ele manda uma mensagem pra ela, que eu acho muito bonito, que traz esse sentimento de volta pra Westworld, que eu sinto que a segunda e a terceira temporada não necessariamente tinham, e toda essa jornada dele no episódio dele fugindo e tal, me remeteu diretamente a um episódio do Doctor Who, que tem o Peter Capaldi, que agora eu não vou lembrar qual é, que ele também se vê preso dentro de algo que ele tenta sair. E todo esse arco dramático dá espaço pro Aaron Paul mostrar o seu talento, que eu acho que o ator entrega o melhor dele quando ele faz personagens que sofrem, que acabou me lembrando também ao Pinkman de Breaking Bad. A Frank, por sua vez, que é a filha dele, acaba sendo menos desenvolvida, mas funciona nessa esperança de encontrar uma resposta do pai. Já do lado dos anfitriões, a gente tem o melhor que essa temporada entrega e que mais se aproxima do que eu disse então de Matrix Resurrections, porque pensem comigo, o escolhido que achamos que morreu retorna preso numa simulação em que ele trabalha dentro da indústria de jogos de videogame, e onde o vilão acabou ganhando e acaba controlando essa simulação que acaba por controlar pessoas. Pode ser a questão do Neo com o analista, mas pode ser também a Dolores, que no caso é a Cristina, com a Charlotte.
A Charlotte, pra mim, é a personagem mais interessante que acompanhamos nessa temporada, porque num primeiro momento e por boa parte da temporada, ela funciona muito como essa figura antagônica a ser parada, cujo plano é justamente usar das mosquinhas, que acaba sendo um callback para a primeira temporada de Westworld, como uma forma de conseguir controlar a humanidade. Só que o plot twist da Charlotte, que vem junto com o do Caleb, não é que ela vai colocar o plano em prática, e sim que ela já colocou e que ela venceu e que a humanidade acabou perdendo. O que joga o mundo de Westworld num novo e interessante contexto que consegue fazer de uma forma muito melhor o que a terceira temporada tentou, que é justamente inverter os papéis. Onde os anfitriões tornam-se a espécie dominante, onde os humanos passam a ser controlados e colocados dentro de narrativas e onde Nova York torna-se um parque temático para os robôs. Só o que eu acho que acaba sendo interessante é que a gente não vê exatamente isso por uma perspectiva distópica onde a humanidade perdeu e os robôs venceram, e sim quase que num caminho oposto, de algo utópico mesmo, dessa inversão de papéis, onde quem era controlado acabou conseguindo controlar quem o controlava. E isso abriu para mim os questionamentos filosóficos que eu acho tão interessantes, que são colocados em Westworld, começando pela própria Charlotte, que ela é colocada num mundo e num contexto em que praticamente ela se torna um deus, só que ela é muito frustrada e ela fica entediada porque ela criou uma situação em que ela crê que os semelhantes a ela deveriam transcender os humanos, a carne humana, só que ela não vê isso acontecendo. Como que ela quer alcançar esse objetivo e quer que os semelhantes dela também alcancem, se eles são feitos à imagem e semelhança dos humanos, que faz a questão levantar de... Basicamente, a corrupção está presente no cerne dos anfitriões também. E se os humanos são falhos, e a Charlotte é uma criação de um humano, por assim colocar nessa cadeia de eventos, ela, quanto Deus, acaba se tornando uma figura falha também. E a Tessa Thompson entrega toda a ambiguidade necessária para Charlotte, que eu acho que, como eu disse, é a melhor personagem dessa temporada, porque ela se vê presa nesse dilema de querer fazer as coisas de uma forma pacífica, ao mesmo tempo que ela se vê diante de situações que exigiriam que ela obrigasse as pessoas a seguirem por algum caminho e criar essa dualidade de como que ela vai ser benevolente e fazer com que os outros anfitriões façam o que ela quer, que ela considera o melhor para eles. A figura do William, anfitrião, surge no primeiro momento justamente como a personificação desse apego dos hosts, mas que durante a temporada retorna ao William humano preso para indagar sobre sua existência, e que vai evoluindo para abraçar a escuridão do William e por consequência da própria humanidade, dessa corrupção que eu disse, que está inerente tanto à figura dos humanos quanto à figura dos anfitriões em algum nível. E o William, anfitrião, acaba se tornando o homem de preto no processo, meio que fechando esse ciclo mais uma vez, que ele parece que só existe quando existe a violência e os prazeres violentos presentes nesses momentos. E o Ed Harris também é um outro ator que manda muito bem nessa temporada, justamente porque ele tem esse desafio de fazer dois personagens que são iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. E nos momentos em que eles estão interagindo, você consegue notar as diferenças na atuação, nas expressões do ator. Do outro lado, a gente tem o Bernard, que tal qual o Doutor Estranho em Guerra Infinita, que usou a joia para ver todas as possibilidades, acaba saindo do sublime com a visão clara de qual é o objetivo dele, do que ele precisa fazer para que as coisas aconteçam, para que a humanidade tenha uma chance de ser salva. Só que nesse processo, o Bernard acaba se tornando extremamente automático nessa temporada, porque ele tem que seguir as formas da forma como ele anteveu para que aconteçam da forma como ele precisa que aconteçam. E são só nos momentos mais genuínos que eu sinto que o personagem fica legal, quando ele tá na dúvida, no sublime, junto com a Maeve, ou então no episódio final que rola a despedida dele com o Stubbs, que essa dupla acabou funcionando muito bem das interações que foram sendo colocadas com o passar das temporadas. E no meio disso tudo está a Cristina, que nada mais é do que uma versão da Dolores, que é muito mais próxima da personagem que a gente acompanhou lá na primeira temporada, que se vê presa nessa simulação criada pela Charlotte para controlar os humanos com narrativas criadas que são surgidas a partir da própria Dolores. Ou seja, é muito curioso como a série meio que se inicia com ela e também tudo acaba convergindo de volta para a personagem, que no último episódio acaba se tornando meio que a última esperança. E um outro ponto que eu acho muito positivo dessa quarta temporada é como ela tem a coragem
de não deixar muita coisa em aberto, que é um problema que eu sinto com a segunda e com a terceira temporada, de ficar uma confusão, de deixar ganchos, cenas pós-créditos. Vamos encerrar nossa história aqui nesse momento, que, ao meu ver, se a quarta temporada fosse a última da série, eu acho que ia terminar numa nota positiva. Por mais que a segunda e a terceira não sejam tão boas, ela começa muito bem com a primeira e encerra muito bem com a quarta, mesmo que deixe um ponto em aberto principalmente. Mas é uma temporada que não tem medo de ir fechando e concluindo algumas coisas e principalmente matando personagens, porque o Stubbs morre, a Maeve morre, a Clementine morre, o William anfitrião e o William humano morrem, a Hale, a Charlotte, para mim, ela tem um dos finais mais tristes e mais bonitos da série, dessa temporada, que é justamente ela decidindo tirar a própria vida de uma forma que é Deus constatando que não quer fazer parte mais daquele mundo que ele mesmo construiu e deixando de existir no processo. O Caleb é um personagem que a gente fica sem resposta, mas é possível que ele também tenha morrido em um determinado momento, que até puxa uma fala da Dolores lá já no último episódio, que ela fala que alguns escaparam por alguns meses da morte, outros até por anos, mas que no final a espécie deles entrará em extinção. E pra mim a quarta temporada é isso, ela consegue pegar o que tinha de bom na primeira e continuar desenvolvendo isso. Por mais que o oitavo episódio seja talvez num tom mais melancólico e numa nota menor, ele encerra bem, mas pra mim o sétimo episódio dessa temporada, ele é magnífico, eu gostei demais desse episódio como um todo, como que ele vai começando a amarrar as coisas e termina num ponto muito alto pro 8 vir e amarrar tudo. E no final de tudo, o que sobra é só o sublime e o último tal jogo que a Dolores fará, que é uma pergunta que fica em aberto, mas se encerrar sem precisar responder, eu acho que tá ótimo. E aí, o que vocês acharam dessa quarta temporada de Westworld? Vocês voltaram pra ver? Vocês desistiram? Deixa aí nos comentários, assina o canal aqui pra fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!